Olá, queridos, bom dia, é um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez no nosso programa Vital Saúde, falando um pouquinho mais de saúde, trazendo para vocês informações verdadeiras, informações científicas que podem contribuir com nossa saúde, com nosso estilo de vida, com o nosso bem-estar. Hoje o nosso tema abordado é antioxidantes. Para isso, nós estamos recebendo a doutora Márcia Pena, nutricionista, que vai estar conversando um pouquinho mais conosco. Bom dia, doutora, tudo bem? Olá, Dani, bom dia. É um enorme prazer, bom dia a todos também, né? É um enorme prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre alimentação saudável. Muito bom. Tempinhos atrás, a Márcia esteve aqui conosco falando sobre mulheres, né? Sobre a soja, a influência da soja no sexo feminino, principalmente na menopausa, não foi isso? Isso mesmo. Foi muito boa a nossa conversa, foi tão bom que nós decidimos trazer a Márcia novamente para falar conosco. É um prazer enorme. Prazer todo meu. Gente, o que vem a ser antioxidante, né? Vou falar um pouquinho, dar uma introduçãozinha, porque parece uma palavra tão sofisticada, né? E nada mais é do que substâncias que cuidam do nosso organismo. É isso, doutora? Isso mesmo. Elas são substâncias que elas vão ter um papel dentro do nosso organismo. Porque o que acontece? Nós naturalmente produzimos radicais livres, que são substâncias tóxicas, né, para o nosso organismo. Só que o nosso organismo ele tem o poder de estar combatendo essas substâncias. Só que para ele poder estar combatendo de forma adequada, ele precisa desses antioxidantes. E nós conseguimos obtê-los a partir da alimentação. Pois é. Aí a gente pode imaginar assim, e se a gente não produzir substâncias radicais livres? Seria ótimo, não é verdade? Sim, mas isso é um processo normal, é natural. Só que o que não pode acontecer? Não pode ter o excesso. Não pode acontecer esse excesso desses radicais livres. Por isso que é tão importante. A alimentação, a gente não tem ideia, né, do quanto ela pode estar promovendo isso. Então, ela pode contribuir tanto com o aparecimento de doenças, quanto com a prevenção de doenças. Então, com esse combate a diversos sistemas que acontecem no nosso organismo, inclusive desses radicais livres também. Pois é. E não sei se vocês aí de casa sabem, mas a própria alimentação, ela forma um radical livre. Ou seja, o alimento que nós consumimos, para ele se tornar disponível no nosso organismo como nutriente, ele gera o radical livre. Só que, como a doutora mesmo falou, o nosso organismo próprio, ele se encarrega, não é? De neutralizar essas substâncias que poderiam ser tóxicas. E talvez vocês também não saibam, mas essas substâncias tóxicas, elas são tratadas pelo nosso próprio organismo. E 99% das agressões desses radicais livres vêm de fora, tá? Substâncias tóxicas que nós consumimos, ar que nós respiramos que estão contaminados. Então, como a doutora mesmo acabou de falar, a alimentação, ela é a base fundamental, porque é nela que nós vamos encontrar substâncias capazes de combater essas toxinas. Doutora, eu queria te perguntar, radical livre, ele está relacionado com o envelhecimento? Com certeza. Então, assim, existe o processo de envelhecimento natural, né, que todos nós vamos envelhecer. Só que o que acontece? Dependendo da alimentação que nós temos, esse processo pode ser minimizado ou pode ser acentuado. Então, realmente, a alimentação ela tem esse papel para poder estar melhorando esse processo de envelhecimento, para poder estar diminuindo, né? Então, a pele fica com um aspecto mais bacana, o cabelo, unhas. Então, a gente consegue realmente estar minimizando todo esse processo de envelhecimento através da alimentação. Nós mulheres que gostamos muito da estética, da pele, do cabelo, não basta ir ao cabeleireiro, não basta passar creme. E muitas vezes, esses cremes, né, a gente até utiliza, nossa, mas eu uso determinado creme, não vejo efeito, não sei o que acontece. É a alimentação, com certeza, porque nós somos de dentro para fora, né, para ela poder realmente estar funcionando bem. Exatamente. E nessa linha de envelhecimento, a senhora acabou de citar alimentos que podem interferir ou não. Tem
Tem algum alimento que interfira nesse envelhecimento precoce? Então, tem alguns alimentos que contribuem com o envelhecimento. Quais são eles? Então, alimentos que sejam muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura. Então, o que esses alimentos vão fazer? Vão promover um processo inflamatório do nosso organismo. Então, todos esses alimentos industrializados, né, que são riquíssimos em açúcar, com excesso de sódio, com excesso de gordura, eles vão promover esse processo inflamatório. Com isso, aumenta essa quantidade desses radicais livres e aí contribui com o aparecimento até de rugas, de linhas de expressão. Então, tudo isso contribui grandemente também. Outros alimentos também que contribuem com excesso de corantes, que tem uma substância que tem um nomezinho bem complicado, que é glutamato monossódico. Então esse componente que costuma ter naqueles temperinhos prontos que a gente encontra por aí, que além de ter uma quantidade grande de sódio também tem esse componente, ele prejudica demais a parte da pele e do sistema como um todo. Então favorece também o envelhecimento. Vou pedir licença para abrir um parêntese. O que a doutora acabou de falar, glutamato monossódico, gente, é uma substância tóxica. Ele é responsável, inclusive, por grande parte das enxaquecas que o ser humano pode ter. E vou fazer aqui uma propaganda contra. Não compre tempero industrializado. Sabe aquele um que vai realçar o sabor do arroz, o sabor do feijão e assim por diante? Você vai pagar caro por uma alta quantidade de sódio. Olha atrás na embalagem para você ler a quantidade de sódio presente. Esses dias a gente falou sobre hipertensão, tá? Então o glutamato, ele está muito bem relacionado, não só com a hipertensão, com a enxaqueca, como também com o envelhecimento precoce. Então acho que estamos na hora de começar a observar aquilo que a gente tem consumido. Sim, e uma opção bacana seriam os temperos naturais, né? Que a gente pode estar utilizando assim, sem problema algum. E que muitas das vezes, gente, é barato, é de graça. Se nós fizermos uma floreira em casa, a gente vai ter acesso a esse tipo de tempero, né? Fresquinho, por que não termos isso em casa? E não vamos pagar por nada. E ainda vamos contribuir com nossa saúde e nosso bem-estar. Existem alguns alimentos que podem ser considerados antioxidantes? Sim, tem vários, né? Na verdade, todas as frutas, legumes, verduras, então eles realmente contribuem, que cada um, de acordo com a sua cor, né? Tem uma vitamina, um mineral diferente que vai estar acentuando. Mas tem alguns que realmente tem uma quantidade que a gente tem que ter uma atenção maior, pensando na prevenção do anti-envelhecimento e para modular também esse organismo. Então, o que seria? Os alimentos ricos em vitamina A, que são provenientes do leite, dos ovos. A gente encontra também nos alimentos que são alaranjados, né? Então, mamão, abóbora, manga, todos esses alimentos contribuem com a pele, contribuem com a hidratação da pele. Então, eles vão contribuir com a elasticidade, com a hidratação da pele também. Nós temos também o zinco, que é um mineral muito importante que a gente encontra principalmente nas carnes e nas frutas oleaginosas. Então, castanhas de uma forma geral, nas nozes. Então, ele contribui também com essa produção bacana de colágeno, com tudo que nesse funcionamento do organismo. E nós temos também um alimento que é muito importante, que é considerado nosso queridinho aqui, né? Que é a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, que hoje em dia nós modificamos o nome, né? Ela foi modificado. Então, ela é rica num mineral chamado selênio. Então, ela é o alimento que mais contém esse mineral. Esse selênio faz o quê? Ele tem uma ação antioxidante potente. Então, ele realmente ajuda a prevenir a formação de placas nas nossas artérias, placas gordurosas. Então, ele ajuda na prevenção, inclusive, de doenças cardiovasculares também. Então, pensando no anti-envelhecimento, né, que todo mundo quer, tá promovendo esse benefício, mas também nessa prevenção de doenças. Ao fundo, a gente colocou aí uma foto para vocês terem noção das castanhas, né? Nós estamos colocando a castanha do Brasil ou a famosa castanha do Pará, mas as frutas oleaginosas, elas devem estar presentes na nossa alimentação. É
claro, né, doutora, que não é uma quantidade exacerbada. Exatamente, a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas já que faz bem, eu vou comer à vontade, quanto mais melhor, e não funciona assim. Não. Então, assim, para a gente poder ter essa quantidade de selênio que a gente precisa, é em torno de 55 microgramas por dia. O que seriam esses 55 microgramas, que é uma média? 1 a 2 castanhas do Pará por dia. Então isso já é o suficiente. Então a gente tem até que tomar esse cuidado para ela não virar petisco, né? Porque ela é muito saborosa, então dá pra gente estar pegando um potinho e saindo comendo um monte. Então na verdade isso não é bacana, mas assim, nessa quantidade de 1 até umas 3, de 2 a 3 seria a quantidade recomendada de selênio, e a gente consegue atingir essas necessidades e promove essa ação antioxidante no organismo. Vale lembrar também. que essas castanhas, essas nozes, elas são gordurosas. Sim. Tem gorduras de boa qualidade. Com isso, gente, nós vamos ter um alto teor calórico. Então, cuidado, porque aquilo que também é bom para a saúde também pode engordar em quantidade exacerbada. Exatamente. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado, né? Não é quanto mais melhor. Como tudo, né? Não existe, assim, por mais saudável que seja o alimento, a gente não pode passar o dia inteiro comendo só aquele tipo de alimento. A gente tem que ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, porque daí com isso a gente vai promover toda essa ação antioxidante e com os minerais e as vitaminas que o nosso organismo precisa. Ele precisa em pequenas quantidades, mas tem que ter todos os dias. Vou abrir outro parênteses para voltar um pouquinho atrás no que a doutora falou sobre a vitamina A. A vitamina A é uma vitamina de origem animal, né? E o beta-caroteno, que ela citou, é o que nós encontramos nos vegetais. Exatamente. E o nosso organismo pega aquele beta-caroteno que está nos amarelos e transforma em vitamina A. Em vitamina A. Ótimo, até aí excelente. O parênteses que eu quero abrir é aqui. Vitamina A, ela é tóxica em grande quantidade. Você consumindo alimentos que contenham vitamina A, ótimo, mas suplementar vitamina A em cápsula é um risco, tá? Ela é tóxica ao nosso organismo em grande quantidade. Principalmente pessoas que estão doentes, por exemplo, com câncer de pulmão, ela pode ser estimulante desse câncer de pulmão. Aí você diz, nossa, mas não é natural? A doutora mesmo acabou de falar. Tudo que é excesso é prejudicial. E a vitamina A, ela é um risco suplementada. Portanto, não vá à farmácia comprar vitamina A e te suplementar, tá? Deixe isso com o responsável, seja um médico ou seja um nutricionista, para estar definindo a necessidade dessa suplementação. Eu não podia esquecer de falar isso, porque isso é sério, é muito sério. Voltando, doutora, antes da gente chamar o comercial, você falou do selênio. O selênio é algo que a gente tem paixão, né? Sim, na nutrição. Com certeza. Porque ele é um antioxidante maravilhoso, mas ele também atua aqui, né? Na nossa tireoide. Então ele tem várias funções. Ele ajuda nesse funcionamento da tireoide. Ele tem a ação no nosso sistema imunológico. Então ele ajuda a prevenir doenças, né? Que o nosso sistema imunológico vai estar melhor, com um funcionamento mais bacana. Ele ajuda na prevenção do câncer também, que é super importante. Então ele ajuda nessa prevenção. Ele ajuda na fertilidade masculina. Então é um alimento importante para a gente poder estar introduzindo, né, na alimentação para quem tem a intenção de estar engravidando. Ele também tem ação detoxificante, né? Então ele ajuda o nosso organismo, fígado e tudo mais, para ele poder fazer as funções que ele precisa. Então, ele tem diversas funções mesmo. Por isso que é tão importante a gente ter essa quantidade que é necessária todos os dias, né? Que um dia eu não comi castanha, nossa, eu não vou ter a quantidade de selênio. Não, isso não acontece. Mas a gente tem que passar a ter o hábito de consumir essas frutas oleaginosas, não só no Natal, né? Natal, Ano Novo, porque daí o acesso é mais fácil, a gente lembra delas e coloca na cesta. Inclusive, é maior. Mas assim, até porque a quantidade é muito pequena, então é muito importante a gente ter o hábito de colocar num iogurte, de colocar por cima de frutas, muitas vezes em saladas também, né? Para realmente estar fazendo parte da alimentação como um todo, que só vai trazer benefício, com certeza. Pois é. Selênio, gente, como ela acabou de dizer, tireoide, né? Extremamente importante, não só o iodo, como também o selênio faz parte do funcionamento.
Então, selênio nela. Com certeza. A gente vai para um comercial e a gente volta já já. Que negócio é esse? Compadre, eu ia passando aí, chamei a comadre, a moda de bater um dedo de prosa. Ela tava desse jeito, se estribuchando na cama. Mas que isso? Eu fui ali na venda fazer compra, deixei ela aqui boazinha. Agora tá desse jeito. Que é verdade ser isso, comadre? Mas afinal, o que a sua esposa tem? Ah, doutor, a mulher passou a noite inteira numa gemedeira, uma dor no corpo e um febrão. Não é minha área, mas pode ser dengue. O senhor já ouviu falar de dengue? Dengue, doutor? Esse negócio não tem lá na roça, não. Dengue dá na roça, na cidade, dengue dá em qualquer lugar, meu senhor. Leva ela para o hospital, que é onde eles têm todas as condições cabíveis para diagnosticar esse problema. Mas leva com urgência, tá bom? Retornamos ainda no nosso tema antioxidante. E a gente também não poderia deixar de falar de um alimento que a maioria das pessoas consomem, de excelente sabor. Meu Deus do céu, chegando o friozinho a gente lembra do chocolate quente. Então nós vamos falar um pouquinho de chocolate, alguns mitos, algumas verdades sobre ele, porque combina muito, né? Por exemplo, fondue de chocolate no inverno. Exatamente. Perfeito, né, doutora? Entrou o friozinho, todo mundo lembra do chocolate, né? Então o chocolate, ele pode ser saudável, sim, né? Tem um mito, ele é muito calórico, ele favorece o ganho de peso. Realmente, a gente tem que escolher o tipo do chocolate, porque o chocolate ele é rico em fitoquímicos. O que são esses fitoquímicos? Eles são compostos, né, que tem essa atuação nesses radicais livres também, então ele ajuda a diminuir essa quantidade desses radicais livres. Então o chocolate ele é composto de cacau, que ele vai estar tendo esses fitoquímicos também. E principalmente, quais são esses fitoquímicos presentes no cacau? Os flavonoides e a teobromina. Então cada um deles vai ter uma ação diferente no nosso organismo. Então realmente dá pra gente estar consumindo e sem ter só aquela culpa, realmente para estar promovendo os benefícios aí. Olha só, ao fundo nós temos aí vários tabletinhos de chocolate, cores diferentes. Por que será que temos chocolates com cores diferentes? Olha só, temos até um chocolate com castanha lá. Ó. Olha só, a combinação perfeita. Juntou tudo. Acabamos de falar isso. Uhum. Doutora, essa coloração tem a ver com fitoquímicos? Tem. Essa coloração, o que acontece? Quanto mais escuro o chocolate, maior vai ser o teor de cacau dele. Então, portanto, ele vai ter um maior benefício para o nosso organismo, tá? Então, o que é bacana? A gente escolher sempre o que tem o maior teor de cacau. Então, entre 50%, 60%, 70%, hoje em dia a gente encontra até 80%. Então, é lógico, quanto maior o teor de cacau,
mas vai ser amarguinho, né? Ele não vai ter aquele sabor tão adocicado. Então, o cuidado que nós temos que ter com o chocolate é com o teor de açúcar, com o teor de gordura. Um parênteses muito importante, então, que a gente pensa assim, não, eu quero consumir chocolate para perda de peso, então eu vou optar pelo chocolate diet. Ele não é uma boa opção. Então, por que ele não é uma boa opção? Ele foi feito com a intenção para uso do paciente que tem a restrição de açúcar. Então, é o caso do diabético, por exemplo. E ele tem uma concentração maior de gordura. Então, ele acaba tendo até mais calorias do que o chocolate convencional. Então, é muito importante que nem o chocolate branco, ele também acaba não tendo tanto essa função, porque ele é feito da manteiga de cacau. Então, ele não é tão bem lembrado, interessante. doutora. Gente, se o melhor chocolate é o mais escuro, o branco, ele não pode ter uma função de extrema qualidade. Como a doutora disse, o chocolate ele é feito de massa de cacau. O branco ele é feito com a manteiga, com a gordura do cacau. Esse efeito benéfico fitoquímico não teremos. Exatamente. Existem algumas pessoas que até colocam que chocolate branco não seja chocolate. Tá? Para nós admiradores do chocolate, mas existe essa controvérsia aí no mercado. Sim. A doutora falou sobre os benefícios. Eu estava lendo uma pesquisa onde colocava que as mulheres consumiam um tabletinho de chocolate ao dia, tá? E esse chocolate, aliás, essas mulheres eram gestantes. Esse chocolate acima de 50% de cacau, ele foi benéfico porque ele evitou a pré-eclâmpsia. Olha que bacana. Puxa vida, que efeito benéfico, né, gente? O que é a pré-eclâmpsia? É quando a mulher tem um pico de pressão alta na gestação, que ela corre até o risco de perder seu bebê. Sim. Né? Então, eles confirmaram que as mulheres que consumiram tiveram, não me lembro agora a porcentagem, mas é acima de 40% a chance de sofrer pré-eclâmpsia. E o chocolate também, o cacau presente no chocolate, por ser rico em teobromina, né? Essa teobromina, ela tem um efeito estimulante. Então funciona mais ou menos como se fosse a cafeína dentro do nosso organismo. Então às vezes a gente está meio, desanimadinho, tudo, come um pedacinho de chocolate, dá aquele ânimo. É por conta disso. Então realmente vai ajudar nesse estímulo. O cacau em si, ele ajuda inclusive a redução da pressão arterial. Relacionada à pré-eclâmpsia. Exatamente. Então, ele realmente tem esses benefícios, né? Porque ele faz com que os nossos vasos fiquem mais dilatados, Sim. né? Então, com isso, tem essa redução da pressão. Então, o cuidado que a gente tem que ter realmente é na escolha do chocolate, porque ele faz bem, mas a gente não pode estar escolhendo qualquer tipo se a gente realmente quer obter todos esses benefícios aí. E não dá pra gente sentar, e comer uma barra de chocolate. Não exatamente. Dá. Ela é calórica. A quantidade é importante. Não tem uma quantidade pré-estabelecida, né? Que tem que consumir X por dia. Mas a gente tem que tomar cuidado, mesmo sendo esse 50% a 80% cacau, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Então não dá pra pegar a barra inteira e comer toda num momento só. Tem horário que é mais bacana de comer o chocolate. O melhor horário para se comer é como sobremesa do almoço. Então acabou de almoçar, já come chocolatinho. É muito melhor do que comer lá no meio da tarde ou ele como sobremesa do jantar. Principalmente como sobremesa do jantar, que daí vai ser estimulante. Vai ser estimulante e vai ser mais absorvido em formato de gordura também. Principalmente a abdominal, que não é tão bacana. Pois bem, porque a gente sabe que o período da noite, o nosso organismo, ele trabalha menos. Isso é fato. Então, se você consumir excessos de caloria no período da noite... Não vai ter tempo de queimar. Vai fazer o quê? E vai ser mais absorvido. E outra coisa que acontece também à noite, se a gente consumir um excesso, além de não dormir bem, o nosso organismo tem toda uma regulação hormonal que acontece nesse período. Só que ao invés de fazer essa regulação, ele vai estar preocupado em fazer digestão. E daí essa regulação vai ficar prejudicada e além de favorecer a perda de peso, não vai acontecer todo o processo que a gente tem que fazer naturalmente. Às vezes você vai até levantar estressado, cansado. Exatamente. Porque as funções foram trocadas. Noite é para dormir. É para dormir, não é para digerir alimentos em
principalmente com gordura. E se chocolate ele tem aquele potencial de ser estimulante, também não é legal comer na hora de dormir. Na hora de dormir, exatamente. Raras exceções, né, gente? É um final de semana, É, romântico, lógico, nós vamos comer um fondue. Um momento diferente, mas não como rotina Não, alimentar, rotina, né? Quero reforçar o que a doutora falou, muito bem lembrado, a importância da informação. Não é porque é diet que vai ter o poder de emagrecimento. Sim, isso é importante saber. Porque a gente confunde muito. Hoje em dia tem um mercado todo, né, de light, diet. Então, se é light, diet, eu posso comer à vontade, né, porque eu tô querendo perder peso, e não funciona assim. Não funciona. Na verdade, muitos deles, como eu falei, foram feitos para públicos específicos, né? Então a gente não pode sair consumindo à torta e direito, até porque o uso excessivo de adoçantes não é bacana. Ele pode estar sendo utilizado com segurança para quem precisa, mas não em excesso. Não em excesso. Gente, o chocolate ele é tão importante há tantos anos, que ele surgiu há mais de 3.000 anos. Lá, como a gente fala, para as bandas do México. E era utilizado, inclusive, como moeda de troca. Quando ele chegou à Europa, aí ele foi sofisticado e foi caminhando ao que é hoje. Então, chocolate ele faz parte da vida do ser humano. Faz parte. De norte a sul. Não tem como deixar de comer chocolate. Por isso, nós devemos escolher a melhor forma para que ele seja consumido. Exatamente, é isso aí. Então a gente sempre tem que estar atento a isso, estar atento também ao que a gente coloca. Então, por exemplo, é muito melhor um chocolate em pó do que um achocolatado. O que é o achocolatado? Esses que a gente costuma encontrar facilmente no mercado. Por quê? O achocolatado, ele é rico em açúcar também. Muito açúcar. Tem uma quantidade muito grande e praticamente não vai ter tanto cacau assim. Então, se a gente quer ter o benefício, seria mais interessante, por exemplo, um leite com chocolate, mais interessante com o cacau em pó em primeiro lugar ou o chocolate em pó, para a gente poder ter esses benefícios aí. Basta vocês verem quando a gente pega aquele chocolate achocolatado que a gente vai misturar no leite, quanto que a gente precisa colocar para ter uma cor diferenciada. E muitas das vezes a gente nem acrescenta mais açúcar porque ele já vem extremamente adoçado. Então vamos tentar fazer uma troca inteligente. Vamos comprar o chocolate em pó que já tem a 50% no mercado. Isso. Tá? Já temos, em qualquer supermercado hoje a gente encontra, e colocar no leite para vocês verem a quantidade que nós vamos utilizar. E nós estamos ingerindo antioxidantes. Exatamente. Combatendo envelhecimento precoce. Aí só benefícios, né? Só benefícios. Só benefícios. Coloca pra gente, por favor, a foto das frutas, por favor. Olha só. Importante isso, doutora? Importantíssimo. Então, como eu falei, o que acontece? Cada uma tem uma cor diferente, como vocês podem ver. Oh, que lindo. Então, fica lindo até, né? É visualmente muito bonito. Então, o que acontece? Como cada uma tem uma cor diferente, é tão importante a gente ter a alimentação variada. Então, sempre estar consumindo diversas frutas, diversos vegetais, porque cada uma vai ter um tipo de mineral e de vitamina diferente e vai ter essa função antioxidante. Então, hoje em dia o brasileiro consome muito pouco, né? Tem diminuído cada vez mais a quantidade de frutas, de legumes, de verduras, pela correria, pelo esquecimento, né? Que acaba não fazendo parte da rotina alimentar. Mas a gente realmente tem que estar consumindo e tem que consumir todos os dias, sem exceção, de segunda a segunda. Coloca pra gente, por favor, a foto dos legumes, das verduras. Olha que lindo também. Então isso, ó, são esses fitoquímicos, né, que eu falei, que nós falamos, né, eu e a Dani falamos, porque o que acontece? Na nossa alimentação, eles vão ter essa função bem bacana e vão ajudar nessa prevenção de doenças. É como a gente já tem falado, né, é o alimento sendo o nosso medicamento o tempo todo, porque ele vai trazer diversos benefícios, vai trazer, vai fazer o nosso organismo funcionar de uma forma mais fácil. Então todo aquele cansaço que muitas vezes a pessoa sente, não sabe por quê, vai ver, tá com uma falta de vitaminas e de minerais, e a gente consegue suprir facilmente através da nossa alimentação aí. Esses fitoquímicos, eles vão funcionar como um corante natural. Então a gente vê aqueles alimentos cheios de corantes, né, no supermercado, com cores vivas. Se a gente for descascar uma manga, por exemplo, ou qualquer outro alimento, sai
caldo, aquela cor, e aquilo é um fitoquímico, vai trazer só benefício para o nosso organismo. Muito bom. Então, como vocês puderam ver, hoje nós falamos um pouquinho sobre envelhecimento. Passar creme é ótimo, ir no dermatologista, na esteticista, no cabeleireiro, é tudo maravilhoso. Mas nós precisamos fazer um pouquinho também do nosso trabalho, não é verdade, doutora? Com certeza, com certeza. E olha só, o nosso trabalho é simples, é consumir alimentos vivos, frutas, verduras, legumes, água, aliás, as castanhas, né? As leguminosas também de uma forma geral. Enfim, um pouquinho de cada coisa, nada vai sobrecarregar o nosso organismo e vai ser muito benéfico. Doutora, um contato? Eu gostaria de deixar o contato de atendimento em consultório na cidade de Pindamonhangaba. O DDD é 12 3648 4393 e gostaria de convidar todos para estar acessando a página do Facebook, que é facebook.com/nutrição preventiva. Muito bem. Acesse a gente lá também, Daniela Lute, nós estamos lá no Facebook, deixa lá a sua informação, o seu convite, enfim, deixa tudo lá pra gente, tá bom? E no mais, até semana que vem, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E obrigada, Dani. Eu que agradeço. Com o nosso sistema